Oi, gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Mais um dia aí, reta final da reta final, agora realmente falta muito pouco, né? Hoje já é quinta, então sexta, sábado, domingo, 3 dias praticamente aí, para a gente vencer essa etapa, né? Vamos juntos aí vencer essa primeira fase da OAB. Acho que é a pior fase, não vou mentir, tá? Eu acho que a primeira, ela é mais densa, né? Ela tem muito mais conteúdo, por mais que sejam questões fechadas, eu acho que ela tem um grau de dificuldade maior. A segunda fase, muitos têm dificuldade em elaborar a questão, em entender a estrutura da peça, a forma como a FGV trabalha isso. Porém, se você fizer uma boa preparação, você já tiver isso em foco, você desfaz, você faz aquilo ali, né? E essa primeira fase ela já é um pouco mais complexa, assim, né? À medida que são um número de questões maior, é uma prova muito cansativa, é muita disciplina junto, enfim. Sou professora de Direito do Trabalho, não sou professora de Ética, mas todos nós, como advogados, a gente estudou para fazer isso na prova da OAB, que acho que é quando a gente realmente pega essa disciplina para estudar. E ao longo aí da carreira, a gente acaba, em alguns momentos, vivenciando, precisando, né, dessa consulta a tanto ao Regulamento Geral da OAB quanto ao Estatuto, ao Código de Ética ali, para, em determinadas situações, a gente saber se a gente está fazendo corretamente, se tem algum erro, algum empecilho ali, né, naquilo que a gente está construindo. Então, porém, para essa prova ética é fundamental. Então, resolvemos aí, mesmo não sendo a nossa especialidade, né, fazer uma revisão geral, uma pincelada aí nos principais tópicos dessa disciplina que é tão importante para essa primeira fase. Então, vamos lá. Como eu falei ontem, né, na revisão de direito do trabalho, processo do trabalho, a nossa ideia é não fazer aulas muito longas, porque é reta final, vocês precisam focar naquilo, né, nas revisões das coisas que vocês já estudaram, como eu comentei ontem, em fazer um último simulado aí para elaborar definitivamente todas as estratégias que vão ser usadas domingo. Então, eu acho que o foco aqui agora não é ficar assistindo vídeo aula, professor falando na cabeça. Mas aqui eu direciono vocês, pelo menos, para... Marcela, não vai dar tempo, não tirei essa semana, não consegui reler ética, o que eu faço agora? Bom, pelo menos esses artigos que estão aqui, a gente dá uma prioridade para ir para a prova sábado, né, relendo eles aí nesses últimos 3 dias aí, que vale a pena, tá? Então, como estudar ética? Eu sei que isso talvez já esteja um pouco tarde, vamos dizer assim, porque nós já estamos a 3 dias da prova, mas ética é lei seca. Não adianta você ficar assistindo várias videoaulas de ética sobre o assunto. Não tem opção. Temos que fazer a leitura do código. Né? Nós temos que fazer a leitura da lei seca. Nós temos que ler Regulamento Geral, nós temos que ler Código de Ética e Disciplina da OAB, temos que ler Estatuto da Advocacia da OAB, que é a Lei 8.906. Então, a gente não tem opção. A gente precisa da leitura dessas leis, né, dessa legislação, para que a gente consiga realizar a prova. A prova ela é montada inteiramente em cima disso, tá? Principalmente do Código de Ética e do Estatuto. Vocês vão ver aqui que em nenhum momento não, agora principalmente que é reta final, vocês estão há 3 dias, eu estou fazendo uma pincelada aqui para falar assim, Marcela, não me dediquei, não entendo, mas eu preciso garantir esses pontos em ética, pelo menos os artigos que vão estar ali, eu até coloco ali, tá vendo? No mínimo, faça a leitura dos próximos artigos mencionados. Se não tem como, são legislações pequenas que você consegue, de hoje a domingo, acabar tanto o Código de Ética quanto o Estatuto nessa leitura. É extremamente válido, tá? Mas se você não conseguir, se você está priorizando outras disciplinas, faça pelo menos a leitura dos próximos artigos que eu vou trazer para vocês, porque pelo menos já vai te dar uma base para resolver a prova. A prova ela é inteira baseada em legislação seca. Bom, fica aqui a dica mais uma vez. Dá tempo de fazer a leitura do Código de Ética e do Estatuto. Vale
a pena, ok? Vale a pena. Põe isso na sua cabeça. Do contrário, pega o slidezinho aqui e vamos lá rever aí esses principais artigos, ok? É uma matéria, gente, que vale a pena garantir pontos com ela. É o que vai te garantir ponto. São 8 questões, é muita coisa. São 8 questões elaboradas em cima da legislação, então ela é elaborada em cima do Código de Ética do Estatuto de Advocacia. Então, com a leitura deles, é o estudo que você faz. Então, é definitivamente uma matéria para que você garanta ponto. E além de garantir ponto, eu aconselho a vocês, comecem a fazer a prova por ética. A não ser que você não tenha estudado nada, você tenha feito isso aí no meio da sua caminhada, acho difícil você chegar aqui e não ter visto nada de ética, mas caso sim, aí ok, use a sua estratégia. Mas se você vai fazer o simulado aí para definir qual é a melhor estratégia para você, fica aqui a minha dica. Faça ética primeiro. Pegue o caderno de prova, vai abrir o caderno de prova, pode passar o olho nele, pegue lá, resolva as 8 questões de ética. Se você se você conseguiu fazer a leitura, tanto do Código de Ética quanto do Estatuto, nesses últimos 3 dias, melhor ainda, te garanto que você não vai perder tempo respondendo as questões, você vai conseguir resolvê-las de forma breve, atenta, claro, sempre, e você vai garantir uma pontuação maravilhosa ali. Ética é uma matéria que de 8 você consegue fazer 5, você consegue fazer 6, e vai ser fundamental para a sua aprovação. Então, não deixe essa disciplina de lado agora nessa reta final. Pelo contrário, uma das disciplinas que você mais tem que se agarrar nesses últimos 2 dias. Ok? Então, vamos lá para a nossa pincelada geral de alguns temas que não vou dar tempo de revisar tudo. Pelo menos esses. Pega lá, abre lá o livrinho ou procura na internet, enfim. Achem esses artigos, faça a leitura que já vão te auxiliar muito ali para a resolução das questões. Então, vamos lá. Primeiro, quem são os órgãos de gestão da OAB? Aqui, gente, eu citei quais são os órgãos. Dentro dos artigos ali do Estatuto, vem explicando a função de cada órgão. Por isso, a necessidade dessa leitura, tá? A minha ideia aqui é não ficar aqui martelando na cabeça de vocês, é falar determinadas palavras-chave e deixar selecionado artigos para fazer a leitura até domingo, antes da prova, que já vai ajudar bastante, tenho certeza disso. Então, quais são os órgãos de gestão da OAB? Conselho Federal, Conselhos Seccionais, Caixa de Assistência dos Advogados, que é o CAA, e a subseção. Então, são os órgãos, e é interessante que faça a leitura, né, dentro dos artigos do Estatuto, para saber qual que é a função do Conselho Federal, qual que é a função do Conselho Seccional, qual que é a função da subseção. Gente, a lei seca de ética, principalmente, ela é muito autoexplicativa. Ela é ali o conteúdo da prova. Então, se não for na lei seca, não tem como. Se não lê o artigo, não lê o que está no estatuto, não lê o que está no código, não resolve a prova. Então, vamos focar, pelo menos, nesses artigos mencionados aqui, que no caso, para órgãos de gestão, seria isso, artigo 51 a 55 do estatuto, 56 a 59 também do estatuto, 62, 60 e 61 do estatuto também vai trazer aí as funções desses órgãos de gestão, vai fazer com que você entenda um pouco como que funciona cada um desses órgãos, ok? Então, é importante, vale a pena aí a leitura sem falta. Inscrição, gente. Para a gente ser advogado, para a gente ter essa condição de advogado, não basta ser aprovado no exame de ordem. Ser aprovado no exame de ordem é um dos requisitos para que você possa solicitar sua inscrição perante a OAB e se tornar advogado. Então, Marcela, passei na OAB, agora sou advogado. Não, realmente, à medida que você passa na OAB, você preenche aí provavelmente um dos últimos requisitos, né, do artigo 8º do Estatuto, para solicitar sua inscrição e aí a sua efetiva participação, né, na OAB e sim ter aí o nome, né, ter essa condição de advogado. Então, o artigo 8º, ele traz quais são os requisitos necessários para que se possa solicitar a inscrição. Tem que ler, ok?
Outra coisa importante, a inscrição, ela vai ser feita onde? A inscrição ela vai ser feita no conselho seccional em que o advogado atualmente exerce sua advocacia, tá? Marcela, sou de Juiz de Fora. Então, eu fiz a minha inscrição no Conselho Seccional de Minas Gerais, na subseção de Juiz de Fora. Ok? Agora, vamos supor que eu comece a advogar no Rio, eu comece a advogar em São Paulo. Eu posso fazer isso? Como que funciona? Bom, nós vamos ter uma única inscrição, a inscrição principal, né, naquele conselho seccional, e aí eu vou estar dentro de alguma subseção. Mas eu preciso começar a advogar no Rio, e eu vou fazer mais de 5 causas lá por ano. Se eu vou fazer mais de 5 causas lá no ano, eu preciso solicitar a minha inscrição suplementar. Ok? Eu vou ser obrigada. Eu fiz mais de 5. Não, eu vou fazer uma causa lá no Rio, 2 causas. Eu preciso pedir a inscrição suplementar? Não, não precisa. Mas se você for advogar em um ano, mais de 5 causas, né, num conselho seccional diferente do seu, você precisa pedir a sua inscrição suplementar. Quando também você vai precisar pedir a sua inscrição suplementar, que não é esse caso? Quando o advogado for sócio de sociedade de advogados, ele deverá obrigatoriamente possuir inscrição principal suplementar perante o Conselho Seccional onde a sociedade for registrada. Então, eu tenho inscrição aqui no Conselho Seccional de Minas Gerais, na subseção de Juiz de Fora. Porém, eu vou formar uma sociedade de advogados, tá? Diferente de advogados associados, isso também é importante a leitura lá no artigo. Sociedade de advogados é algo registrado perante o OAB. Ok, tenho a inscrição aqui. Porém, essa sociedade de advogados, ela vai ser registrada lá no Rio de Janeiro, ok? Então, eu não estou inscrita no Conselho Seccional do Rio de Janeiro. O que eu vou fazer? Eu tenho que fazer a minha inscrição suplementar lá para que eu possa estar dentro dessa sociedade de advogados. Então, nesses 2 casos, né, onde eu já solicitei a minha inscrição principal, se eu for advogar fora daquele conselho seccional, mais de 5 causas no ano, ou for firmar uma sociedade de advogados fora também, eu preciso, né, é obrigado ali eu ter a inscrição suplementar naquele conselho seccional. Importante para a prova, tema recorrente, vale a pena realmente a leitura dos artigos. Bem? Outra coisa importante, honorários advocatícios, tá? E advocacia pro bono. Bom, o texto da lei, ela é muito autoexplicativo. Então, realmente, vale a pena pegar o Código de Ética, o Estatuto, e fazer a leitura desses critérios aqui, dos honorários advocatícios e da advocacia pro bono, tá? Honorário advocatício, do artigo 22 ao 26 do Estatuto e 48 a 54 do Código de Ética. São poucos artigos, são praticamente 8 artigos, um pouquinho mais, 10 artigos. Vale a pena a leitura. 10 minutos vocês passam o olho nos honorários advocatícios. E é tema recorrente, é tema que cai praticamente em toda a prova. Então, não deixe de fazer isso. Garanta a sua nota. A mesma coisa da advocacia pro bono. É um artigo, é o artigo 30, que eu posso até pegar aqui e fazer a leitura com vocês, para não dizer que vocês já não escutaram, pelo menos, esse artigo. Quer ver? Regulamento Geral, Código de Ética. Artigo 30, ó. No exercício da advocacia pro bono e ao atuar como defensor nomeado, conveniado ou dativo, o advogado empregará o zelo e a dedicação habituais, de forma que a parte por ele assistida se sinta amparada e confie no seu patrocínio. Então, independente de como ele estiver ali atuando, a parte tem que se sentir amparada e precisa confiar como se ele estivesse fazendo uma advocacia, cobrando honorários advocatícios normal. Considera-se a advocacia pro bono, quer dizer, você está se perguntando, Marcelo, o que é advocacia pro bono? É a prestação gratuita, eventual e voluntária de serviços jurídicos em favor de instituições sociais, sem fins econômicos e aos seus assistidos, sempre que os beneficiários não dispuserem de recursos para a contratação de profissional.
A advocacia pro bono pode ser exercida em favor de pessoas naturais que, igualmente, não dispuserem de recurso para, sem prejuízo do próprio sustento, contratar advogado. A advocacia pro bono não pode ser utilizada para fins políticos, partidários ou eleitorais, nem beneficiar instituições que visem a tais objetivos ou como instrumento de publicidade para captação de clientela. Então, vale a pena saber essa situação. Então, releia, não deixe. Também é um tema que é recorrente. Vem uma questãozinha ou outra sempre ali sobre a advocacia pro bono. Então, vale a pena, tá? Inclusive, tem um prazo na qual, quando você advoga, né, pela advocacia pro bono, na qual você não pode advogar cobrando daquela pessoa. Deixa eu só achar aqui o prazo certinho para não falar errado para vocês. Advocacia pro bono. Ah lá. Segundo o provimento 165 de 2015 do Conselho Federal, os advogados que desempenharem a advocacia pro bono estão impedidos, pelo prazo de 3 anos, de exercer a advocacia remunerada para quem trabalhou como pro bono. Então, eu, como advogada, trabalhei como pro bono para fulano de tal. Durante 3 anos, eu não posso exercer a minha advocacia com horários advocatícios normais para essa pessoa, ok? É 3 anos, eu queria falar esse prazo aqui, porque às vezes vocês escutam, já foi questão de prova, e então vale a pena mesmo a dedicação aí a leitura desses artigos. Ok, gente? Vamos lá, deixa eu ver mais o que aqui. Por fim, né, por hoje aqui, igual eu falei, seria uma ideia de realmente uma pincelada geral, os temas que são inevitáveis de se saber, né, para domingo, entre as infrações e as sanções disciplinares. As infrações são condutas negativas ou comportamentos indesejados do advogado, definidas e tipificadas pelo Estatuto, e não pode ser objeto de interpretação extensiva ou analógica. Já as sanções são sanções disciplinares que, para serem aplicadas, exigem devido processo legal, ou seja, o que é o devido processo legal? É um processo que tem contraditório e que tem ampla defesa, sim? Ou seja, um processo disciplinar válido em que se dividem que as sanções. Você pode ser sancionado em censura, em suspensão ou em exclusão. E as hipóteses estão narradas lá no artigo 36, 37 e 38 do Estatuto. Não dá para ficar aqui narrando para vocês quais são as hipóteses de censura, quais são as hipóteses de suspensão, quais são as hipóteses de exclusão. Vocês realmente precisam fazer a leitura desses artigos para ver qual caso se enquadra em que, beleza? Vocês precisam dessa ideia aí, né? Em coisa. Mas, basicamente, vamos ver. A censura. A censura, geralmente, é quando o advogado comete algum ato contrário ao Código de Ética. Tá? Normalmente, ele vai ser censurado. Aí existem circunstâncias atenuantes e por aí vai. A suspensão, né? O advogado ele vai ficar proibido de exercer a advocacia em todo o território nacional por um tempo. E aí tem que ser lido ali para ver quais são os casos que envolvem essa suspensão. E normalmente, quando que vai envolver suspensão? Vou falar para vocês. Quando envolve dinheiro, tá? Quando envolve erros reiterados, configuração de inépcia, retenção abusiva de autos, conduta inadequada, por exemplo, envolvimento com droga, com álcool, normalmente se enquadra aí no caso de suspensão. E no caso, a exclusão já é quando realmente tem uma falta muito grave, né, que você vai gerar o cancelamento da sua inscrição até. Então, nesse caso, geralmente, é quando tem prova falsa para requisito de você, por exemplo, você vai se inscrever, só que um dos documentos são falsos, falta idoneidade moral, já está na terceira suspensão, também pode gerar aí a sanção de exclusão, é mais nesse sentido. Mas vale a pena
a leitura, né, do artigo 36, 37, 38 do Estatuto, que ali eles vão te mostrar quais são os quadros que se enquadra, porque provavelmente o que a OAB vai fazer? A OAB não, a FGV. Ela vai trazer um casinho narrando algo que o advogado fez e querendo que você enquadre numa censura, numa suspensão ou numa exclusão. Então vale a pena a leitura ali até domingo. Ok, gente? Bom, a aula de hoje é isso. Eu não queria ser longa, queria ser bem objetiva mesmo. Queria mostrar para vocês que ética é a leitura de lei seca e que dá tempo de fazer a leitura completa, tanto do Código de Ética quanto do Estatuto. Caso não dê, que pelo menos esses artigos sobre esses temas que estão aqui no slide seja realizado, tá? A leitura, para vocês terem uma noção boa para conseguir realizar essa prova, tá? E espero ter ajudado. Como eu falei, minha especialidade é direito do trabalho, processo de trabalho, mas a gente queria dar esse extra, dar essa importância à ética, que ela é realmente uma matéria importante quando se fala de primeira fase. Mais uma vez, uma excelente prova para vocês. Concentração, não tem como controlar o nervosismo, mas vai nervoso mesmo, tá? Vai nervoso mesmo. Não troque o gabarito, por favor. Não façam isso, não troque o gabarito. Marcou, tá marcado, vai para a próxima, não volta. Façam o melhor de vocês, confiem no potencial. Vocês já são vencedores de estar aqui, de estar tentando, de estar correndo atrás do seu sonho, de estar querendo, né, de pegar aí definitivamente, depois de 5 anos de faculdade, seu título como advogado. Então, realmente uma excelente prova para vocês. Boa prova, boa sorte também. Eu acho que falar, mas boa sorte a gente dá para quem não estuda. Não, tem hora que a gente precisa um pouquinho de sorte na vida também. Então, boa sorte, boa prova, concentra, dê o melhor de vocês, acredite no que vocês sabem, não troque o gabarito e até breve, de verdade. Espero a gente estar junto aí na segunda fase, está chegando. E vamos estar, porque nós vamos caminhar juntos aí até a aprovação de vocês. Gente, muito, muito obrigada por tudo, tá? Por toda a confiança na nossa equipe, no nosso curso, e nós vamos caminhar juntos, tenho certeza disso. Até breve, viu? Mais uma vez, uma excelente prova domingo para vocês.